A Torto e a Direito, um programa com Alberto Magalhães, Bento Anastácio e Ricardo Freixal. Realização de Luís Matias. Muito boa tarde, bem-vindos ao Torto e a Direito com o Alberto Magalhães, Ricardo Freixal e Bento Anastácio. Juntamos-nos hoje para mais um programa, como é habitual, sempre terça-feira às 18 horas, ao sábado também às 18 e quando quiser na página de nfm.com para ver e ouvir. Boa tarde e bem-vindos. Já vamos à agenda. Começamos com as notas de abertura. Alberto Magalhães, o que trazes para início do programa de hoje? Olha, tenho duas notazinhas. A primeira é que, como não podia deixar de ser, é sobre o SIS. Sobre o SIS, sobre a comissão de inquérito, sobre as trapalhadas no Ministério das infraloucuras, o que se quiser. Só tenho algumas dúvidas. Por exemplo, se Frederico Pereira roubou o computador, logo é crime, logo o SIS está impedido de intervir, ou estava impedido de intervir, mas interveio. Se não houve crime e o SIS pôde intervir, Costa e Galamba difamaram o Frederico Pereira porque lhe chamaram ladrão sem razão, porque não houve crime. Frederico Pinheiro. O Frederico Pinheiro, exatamente. Outra dúvida. Galamba falou para a presidência do Conselho de Ministros, falou com o secretário de Estado adjunto do Primeiro-Ministro, que lhe recomendou o SIS. Mas Costa só soube do desvario horas depois, quando telefonou para o Galamba. Mas, entretanto, na presidência do Conselho de Ministros, a gente sabe, porque ela o disse, estava também Mariana Vieira da Silva, estava o secretário de Estado adjunto do Primeiro-Ministro, estava o secretário de Estado de não sei quê, quer dizer, estava o gabinete do Primeiro-Ministro ali, os principais secretários de Estado e ministra adjunta, e ninguém se lembrou de telefonar para o Primeiro-Ministro informal da Barganha. É extraordinário. É muito difícil de acreditar. É muito difícil de acreditar. Mais uma pequena coisa. Já repararam que 20 dias depois ainda não se sabe quem é que mandou trancar o Ministério? Ninguém se lembra nunca de perguntar para quem é que trancou o Ministério? Levanta o braço. Nada. É fantástico. A segunda notazinha é isto. De repente anda tudo à procura da Medi. Estão a brincar com a gente. 16 anos depois da criança ser raptada ou assassinada ou ter desaparecido ou se ter suicidado no mar, sabe-se lá. Temos a polícia alemã, a polícia inglesa e a polícia portuguesa acampados no Algarve à procura de indícios 16 anos depois, com cães a farejarem indícios. E mais, é que não são só as 3 polícias, é também as 4 televisões. Andam lá, andam lá tudo a farejar a Medi. A mim dá-me vontade de rir. Desculpem lá, embora a pobre criança não tenha culpa. Da nota de abertura do Alberto Magalhães, passo para o Ricardo Freixal. Ricardo, boa tarde e bem-vindo. Que nota traz para o início do programa de hoje? Boa tarde, Vinícius. Boa tarde, Luís Matias, aos nossos ouvintes. Boa tarde, Bento Anastácio e Alberto Magalhães. Não disse boa tarde, mas digo agora. Boa tarde a todos. Mas nós pensámos que sim, que tinha isso, a ideia e Exatamente, tinha. Tivemos aqui algumas dificuldades em centrar a câmara, se pensarem um pouco mais escuro, é porque eu fui ao Festival de Mértola Islâmico e então apanhei um bocado de sol e então é por causa disso. E aqueles que pensam que nós agricultores estamos mais contentes porque está a chover, nada, desenganem-se que isto não faz nada, só fazer mal. Bom, eventualmente poderão haver algumas culturas que beneficiarão destas pingas de água, mas vêm perturbar todo o processo e não vêm fazer nada às culturas anuais. Eu, na minha condição de cidadão euborense, parado no trânsito, como todos nós nos encontramos a miúde, e provavelmente agora alguns ouvintes. Sim, eventualmente. Dê comigo a circundar as muralhas entre a rotunda do Raimundo e o cruzamento Rua Sérgio Papinto Cemitério. E dei comigo, olhei, temos tempo para tudo, não é? Ouvimos às vezes o programa, outras vezes, muita gente ouve o programa porque está ali, não sei nada a fazer, ouve o nosso programa. Olhei para as muralhas, vi alguns cidadãos pedestres a andar, naturalmente,
e vi uma série de dois biciclistas. Isto foram 2 vezes, hein? 2 biciclistas, eu chamo propositadamente biciclistas porque andam de bicicleta, a pedais. Em velocidade que eu considero, naquele trajeto vertiginosa, velocidade vertiginosa, o trajeto tem algumas zonas curvas em que não tem espelho, não dá para ver quem vem do outro lado, e assisti a quase 2 colisões, não fora os pedestres terem sido muito hábeis, a desviarem-se dos biciclistas que circulavam por ali à vontadex. Ora bem, eu acho a zona que está envolvente das muralhas é discutível as opções do ponto de vista das espécies escolhidas, enfim, tudo isso, mas acho a zona admiravelmente cuidada. Admiravelmente, enfim, não admiravelmente, mas acho-me bem cuidada. Acho que as pessoas podem tirar partido daquela zona. Eu já andei por ali 1 ou 2 vezes, por acaso não fui atropelado, mas só por acaso. E não sei se aquele circuito é pedestre e é também para biciclistas ou não. Se for, tem que pôr limite de velocidade, tem que pôr espelhos nas curvas, tem que pôr ordem naquilo, porque qualquer dia, ou se não aconteceu já, alguém ali vai sofrer e vai ser atropelado e, portanto, não está bem. Não está bem. De qualquer forma, o espaço é nobre, releva-se, a sua utilização está descuidada e pouco vigiada, porque de facto, mas isto todos nós, cidadãos, somos confrontados também com biciclistas que de um momento para o outro, em ângulo reto, se atiram para cima das passadeiras e atravessam passadeiras montados nas bicicletas, estão a pisar traços contínuos, não é? E felizmente que nem todos os utilizadores de bicicletas são biciclistas neste espírito irónico que eu estou a utilizar. A outra nota de abertura, essa é bem mais séria, é que assistimos desde há uns dias para cá, já não há poucos, ao reincidente panorama do recinto de São Brás transformado em alterações profundas entre caravanas e fitas vermelhas e brancas, e toneladas de terra espalhadas, e mais postes de madeira, e mais palanques, e mais não sei o quê, que vão anteceder a Feira de São João. São dezenas ou centenas de milhares de horas, com certeza, de mão de obra gastas. É um espaço que continua degradado e que vai contribuir outra vez para a Feira de São João, que não mudou nada, ou que mudou para pior de há 40 anos para cá. E eu gostava de ter visto, sobretudo, muito mais que a Feira de São João, que eu, enfim, frequente QB, gostava de ver aquele espaço que poderia ser um espaço nobre da cidade finalmente requalificado. E todos os anos gastamos um montão de dinheiro, que é erário público, a arranjar supostamente para a Feira de São João, e depois mais a mesma quantidade ou maior ainda a desarranjar. E o Cio continua a mesma coisa, cheio de carros, cheio de caravanas, desordenado. A Horta das Laranjeiras a mesma coisa. E, portanto, de uma vez por todas, que se gaste, mas que se gaste de uma forma que resulte bem para os eventos, para um espaço de eventos que Évora não tem, para um espaço de lazer. Ficam as notas do Ricardo. Ficam as notas do Ricardo, já extensas. Bento Anastácio, nota de abertura para o programa. Os motivos são sempre um bocado extenso, não é? Exatamente. Bento Anastácio, nota de abertura para o programa de hoje. Boa tarde, Luís. Boa tarde ao Alberto, ao Ricardo e a quem tem paciência para nos ouvir. Eu trago aqui 2 notas que têm em comum o estado civilizacional a que chegamos. Uma, pelo lado positivo, finalmente a lei da eutanásia está aprovada, dentro de dias será promulgada e é, de facto, um avanço civilizacional do nosso país. Algo que vai trazer, pelo menos, uma diferença substancial em termos das liberdades individuais, já que só a pratica quem quer e a vida e a morte de cada um diz-lhe apenas e só respeito. Foi tarde, mas antes tarde que nunca. Outra das questões civilizacionais, e esta pelo lado pior, tem a ver com o que vem acontecendo com regularidade no mundo do futebol, não só em Portugal como noutros países, e que tem a ver com o racismo.
Nós estamos está a entrar Ó Bento, eu jogava aqui aqui a falar do segundo gol do Benfica, pá, pelo amor de Deus. Não vi, não, de facto não. A televisão não dá Não os mostrou, jogos não mostrou. não dá os jogos da Académica, nem da Juventude, portanto eu não vejo futebol na televisão, sabe? Portanto, o resto guardo-me só para as seleções. E isto tem a ver com o último caso que aconteceu e teve o relevo teve por ser um jogador do Real Madrid e da seleção brasileira, mas isto é recorrente nos campos de futebol. Isto é um pouco o espelho da sociedade que temos, já que o futebol e a reação dos adeptos durante aqueles 90 minutos é o que é. Podem depois daquilo acabar voltar a ter o verniz todo e a urbanidade toda, mas vem mesmo ao de cima o profundo do ser naqueles momentos. E o racismo no futebol é o reflexo, como eu disse, da sociedade que nós temos. E é bom que quem lida com as massas, quem forma, comece a levar isto em questão. Eu estou a pensar que as escolas têm, de facto, e as igrejas, sobretudo as igrejas, têm o dever de tornar isto uma coisa do passado. Obviamente toda a sociedade civil deverá estar empenhada disto. Mas isto é uma questão que para mim continua a ser civilizacional, tem a ver com o respeito pelo outro, pelo diferente. Um dia destes nós voltamos ao tempo em que uns nem sequer alma tinham. O Bento parte do princípio que toda a gente que vai ao futebol vai à igreja, não? Uns irão a umas, outros irão a outras. O futebol é a própria igreja. O futebol é a própria igreja. Se calhar podemos discutir isso. Vamos à nossa agenda. Desculpa lá, Matias. Como diria o saudoso professor Augusto Silva, uns vão a Fátima, outros vão à festa do Aveiro, ou ao futebol. Cada um vai onde vai. E presunção e água benta, cada um que toma como Vamos avançar para a agenda deste doutor de Direito, Alberto Magalhães. Ricardo, vai ter pouco hipótese de falar hoje, não é? Eu estou a ver que tenho que cortar o microfone ao Ricardo, é o que é. O governo passa os dias a mentir. Nunca pensei que era possível de ser tão baixo em matéria de ética. Esta frase é do antigo Presidente da República e Primeiro-Ministro Cavaco Silva. Desnorte, populismo, hipocrisia, desprezo pelos interesses nacionais foram diversas as críticas de Cavaco ao governo de António Costa. A reação do Partido Socialista foi de considerar que Cavaco usou uma retórica muito forte, colada a movimentos radicais e que está mal resolvido com o passado por ser um político de má memória. Disse ainda que era nas suas críticas, um discurso pouco democrático. Alberto Magalhães, as críticas de Cavaco fazem sentido? Como é que se podem compreender neste momento? Estando Cavaco Silva também já há muito tempo afastado, será que isto também não traz ou não prega uma partida ao próprio PSD? Não me parece. Os discursos do Cavaco são interessantes porque provocam sempre grande alarido. Ele não tem falado muitas vezes, não tem aparecido muitas vezes desde que deixou a política ativa, ou desde que deixou a presidência da República, melhor dito, porque tenho a impressão que ele de vez em quando está na política ativa e tem todo o direito disso. Primeiro ponhamos os pontos nos is. O Cavaco Silva é um cidadão, além de ser um ex-presidente, é um cidadão que e é militante do PSD, portanto tem todo o direito de participar nos eventos do PSD e discursar dentro desses eventos e dizer aquilo que lhe apetece, porque em Portugal há liberdade de expressão. Dizerem que ele se está a aproximar da direita radical e que usou linguagem ofensiva e antidemocrática não me parece muito brilhante. Parece-me até muito pouco brilhante. Eu diria que o Cavaco Silva falou sobretudo para as suas hostes. Ou melhor, teve dois destinatários dentro das suas hostes, dois destinatários distintos. O PSD, o primeiro destinatário. E o outro?
O primeiro é o PSD, os militantes e os quadros do PSD. E o outro? O outro, os eleitores do centro e da direita. E o terceiro, o Montenegro. Não, isso faz Não. parte. O Montenegro é do PSD. Sim, mas- Está incluído no Tá, PSD. mas com um estatuto militantes e diferente. quadros. Está Tá, mas com um militantes e estatuto quadros. diferente. E o que é que ele disse para dentro do PSD? Que toda a gente no PSD se deve unir a Luís Montenegro. Não devem duvidar das capacidades de Montenegro para liderar o partido até à vitória. Não devem questionar se Montenegro é o líder certo ou não é, porque o tempo não está para isso. Vai faltando tempo para tantas considerações. E segunda coisa, que o PSD se una e faça do PS o adversário principal. Deixe os outros partidos, não se preocupe com o resto e faça do PSD o adversário principal. Em relação aos eleitores do centro e da direita, o que o Cavaco Silva lhes disse é que só o PSD pode, ou tentou dizer, é que só o PSD pode ser alternativa ao Partido Socialista. Não vale a pena votar nos outros partidos. Portanto, tentou apelar ao voto útil no PSD. Disse, por exemplo, é totalmente falsa a afirmação de que o PSD não tem apresentado políticas alternativas ao poder socialista. Portanto, defendeu a alternativa PSD ao Partido Socialista. E disse mais, que este governo vai afundar Portugal com a sua incompetência, irresponsabilidade e falta de ética e que, portanto, o melhor fora que António Costa se enchesse de hombridade e pedisse admissão. Foi isto. Em que contexto é que o António... Agora vamos à tua pergunta. Em que contexto é que o discurso apareceu? Apareceu num contexto de trapalhadas do governo em Catadupa, culminando nas galambices, que não sendo as únicas foram das piores, numa situação em que os serviços públicos e a habitação estão num estado lastimável, numa situação de inflação e, portanto, com um efeito no rendimento das famílias muito grande, sobretudo, e devido aos salários baixos da maior parte da população, e, portanto, todos estes fatores esmagam as boas notícias da economia e até o efeito de boda aos pobres, dos subsídios às rendas e dos subsídios aos idosos, etc. Tudo isso é esmagado pelos efeitos adversos das trapalhadas dos serviços públicos da saúde e da educação, etc., e da habitação, etc. Portanto, não admiro as reações do PS. As reações do PS foram coléricas, sobretudo as do Brilhante Dias, do João Torres e companhia. Mas eu deixo isso para a segunda volta para nós. Já vamos aí então. Ricardo Freixal, as críticas de Cavaco Silva fazem sentido? Deveriam ter sido feitas por outra voz, que não a de Cavaco? Só faltava mesmo Cavaco fazê-las, não é? Eu acho que Cavaco Silva, de alguma forma, não sei se ele ouve o nosso programa, se não. Eu não sou, estou muito à vontade porque, estou a falar ironicamente, eu estou muito à vontade porque eu nunca fui um fervoroso seguidor da praxis política de Cavaco Silva. Eu também não, antes pelo Nunca fui. E portanto estou perfeitamente à vontade para analisar. E como nunca fui, votei uma vez ou outra em Cavaco Silva, mas tive muita discordância relativamente a essa praxis política e a essa condução política que foi feita por Cavaco Silva. Mas acho que Cavaco Silva teve quer dizer, saltou ao quite, dizemos isto em modo tauromáquico, saltou ao quite porque tem direito a isso, e fê-lo em cartel na praça, dentro da praça, metaforicamente do PSD, é militante do PSD, fê-lo, e disse, quer dizer, pôs os pontos nos is e disse aquilo que todos nós um pouco temos dito aqui, ou que ele tem dito aqui também, relativamente à forma de fazer política com a qual estamos confrontados, aos fenómenos bizarros e aos acidentes bizarros, aos acontecimentos bizarros que têm acompanhado este governo, ou este desgoverno, e portanto, valem mais porquê? Porque se for eu a dizê-lo, as pessoas, a mim, não me ligam muito, não é? Cavaco Silva tem um peso político no país muito grande, como o Alberto Magalhães bem referiu, e portanto foi um pouco aquela, não direi a pedrada no charco, mas foi um pouco dizer assim, não, espera aí, não é qualquer pessoa que está a dizer isto, é alguém que tem,
de facto, conhecimento de causa do que está a acontecer. Eu acho que quando o Alberto Magalhães estava a referir isto, foi um recado para dentro do PSD, foi um recado para, enfim, para uma série, mas foi um recado também, quanto a mim, um recado ou para Montenegro ou para um líder qualquer que emerja dentro do PSD que tenha a coragem que Cavaco Silva teve para afrontar o governo, eventualmente o Presidente da República também, como não tem sido feito, da forma como Cavaco fez, porque Cavaco indiretamente afronta, e eu tenho um bocado de receio disso, afronta Marcelo. E temo que isto não dê numa eventual geringonça entre Costa e Marcelo para se opor a qualquer coisa de emergente que esteja por trás deste discurso, desta intervenção de Cavaco Silva. Espero que isso não aconteça, mas estou totalmente de acordo neste momento, e faço perfeitamente à vontade com Cavaco Silva. E acho que o recado para dentro do PSD foi, eu não posso expressá-lo aqui, já disse isso ao Presidente da República, disse-o pessoalmente, eu outro dia expressei-o aqui, o meu pequeno contacto com o Presidente da República atual. Cavaco Silva mostrou luz no sítio, ou seja, como nós dizemos aqui no Alentejo, quando disse isto. Se vai colher dividendos políticos ele dentro desta intervenção ao PSD, oxalá que alguém colha dividendos políticos e que esta coisa mude. Eu digo esta coisa deliberadamente, porque aqui está é uma coisa que é uma coisa mal frequentada, é uma coisa que nos está a penalizar, que está a penalizar o país, e portanto Cavaco Silva foi um daqueles com peso político, porque tem peso político, que teve coragem para enfrentar. E acho que o discurso foi também ou para Montenegro, atual líder, ou para outro eventual líder que venha, porque isto não vai lá com banhos-marias, não vai lá com brancos costumes, não vai lá com ai tal. Isto vai com determinação, vai com decisão, porque a mudança só se faz assim. Quer dizer, nós temos que mudar. Mudar não é fácil, mas tem que haver mudança. E, portanto, o discurso de Cavaco Silva pode ter ajudado qualquer coisa para que isto mude, de uma vez por todas. Bento Anastácio, Cavaco está preocupado com as consequências para o país que a governação do PS pode provocar. Como é que analisas estas críticas do antigo Presidente da República? E se não, pergunto o mesmo que perguntei ao Ricardo, se não deveriam ter surgido de outra voz. O professor Cavaco, de vez em quando, sai do seu sarcófago em Bulicame e aparece a dizer umas coisas. Aparece a dizer umas coisas que provam que está a caminho da senilidade. Porque o que ele vem criticar ao PS é rigorosamente o que ele faz. O mesmo tipo de governação, o mesmo tipo de não tantos casos e casinhos, porque estes casos e casinhos vão para o Guinness, portanto não podem ser considerados nestas análises. Este governo ficará para a história do país e se calhar também para as melhores peças de comédia hilariante que foram produzidas. Agora, o que é que quer Cavaco Silva com esta conversa? Bem, vamos por parte. O professor Cavaco Silva, enquanto cidadão, tem o direito de dizer tudo o que quiser e bem lhe apetecer, que ninguém tem nada a ver com isso. Ele foi convidado para ir fazer uma palestra a um congresso do seu partido, ou de uma parte das autarcas do seu partido, e foi, e quanto isso tem todo o direito a ir onde quiser e bem lhe apetecer. É claro que nós estamos habituados, e as repúblicas estão habituadas, a que os ex-chefes de Estado sejam mais senadores da República que outra coisa, que intervenham normalmente em questões globais do interesse nacional e não nas questões da politiqueira do país. É por isso que os ex-presidentes da República, na nossa não, mas em outras repúblicas, representam normalmente o Estado por impedimento do presidente no ativo. Portanto, a figura de um ex-presidente da República tem que ser outra coisa que não é do professor Cavaco Silva, será, porventura, do presidente Ramalhianos
ou do presidente Jorge Sampaio. Portanto, que nunca ninguém viu nestas questões politiqueiras. E ele tem todo o direito a fazê-lo. Esquece-se de uma coisa, é que vem falar de um país que ele pensa que existe, que não é propriamente o mesmo. Esquece que em circunstâncias iguais cortou salários e pensões. Esquece que as carreiras que ainda hoje estão congeladas foram congeladas por ele e tem, de facto, um problema de memória. É claro que, ao ter pronunciado como pronunciou sobre a governação e sobre os governantes, não diz mais, e isso estou de acordo com o que disse o Ricardo, do que todos nós dizemos. Eu posso dizer que isto é uma galambice, que o governo não tem ponta para onde se lhe pega, que tirando 3 ou 4 podiam ir todos embora, que o primeiro-ministro é um equilibrista e um pantomineiro e essas coisas todas. Eu posso. Um ex-presidente da República não deve. O que não quer dizer que não possa. Pode, tanto como eu, cada um pode dizer o que quiser. Portanto, eu penso que há por esse lado. Depois, isto é, de facto, o toque a reunir do PSD, para acabar com, depois destes anos que o PSD não chega ao poder e que não tem tido uma liderança forte, uma liderança coerente, dizer, bem, acabou-se isso tudo e agora o chefe é este e vamos lá todos juntos levar o chefe ao colo. Isso para dentro. E depois não deixou de deixar algumas farpas ao Presidente da República e ao Primeiro-Ministro, dizendo ao Primeiro-Ministro que às vezes é preciso sair pelo seu próprio pé, que é a mesma coisa que dizer ao Presidente da República, se ele não sair pelo próprio pé, empurra-o. E para já era isso que ficava. Alberto, então sobre a defesa que o PS fez e as críticas que o PS fez a estas declarações de Cavaco Silva, devem-se a este entendimento que o Bento também aqui disse, que Cavaco estava a dizer que o governo devia ser derrubado pelo Presidente da República? Deixa-me dizer que não foi por acaso que o Bento citou a postura institucional e neutra, digamos assim, politicamente, do general Yanes e do presidente Sampaio, mas não falou de Mário Soares. Porque aquilo que o Cavaco Silva está a fazer agora fez o Mário Soares e muito mais. Mas eu não gosto de bater em mortos, pá. Fez o Mário Soares e muito mais. Não sou para bater Chegou inclusive não só a pedir o derrubo do governo do Passos Coelho, como sugeriu mesmo a Cavaco Silva que se demitisse ele próprio Presidente da República. Portanto, quanto a isso estamos conversados. Mas qualquer semelhança entre Mário Soares e um estadista, qualquer semelhança entre Mário Soares e um estadista era coincidência. O Mário Soares, é isso, dizes tu que, mas o Mário Soares foi o líder mas da oposição enquanto Presidente da República. Dizes tu, mas Presidente da República. Deixa-me lá falar, Bento. Derrubou um governo do PSD e não sejas assim, Bento. Deixa-me lá falar. Dizes tu que o presidente Mário Soares não tinha uma figura de estadista, mas o presidente Mário Soares, como é óbvio, foi o maior estadista que existiu em Portugal desde o 25 de Abril. Com uma boa ajuda. Digo eu e diz muita gente. Haverá pouca gente que concorde contigo, Bento. De qualquer maneira, continuemos. Eu acho que atirar Cavaco para a extrema-direita, ou chamar-lhe múmia, e depois, ainda por cima, criticá-lo por ter uma linguagem ofensiva e antidemocrática, dá vontade de rir. Quer dizer, o homem não é uma múmia. Não sejamos ideístas, não é? Agora até podemos ser cancelados por sermos ideístas. Estarmos a chamar velha múmia ao senhor Presidente Cavaco Silva. Já não é? Já. Pois claro. Não, por exemplo, João Torres. João Torres foi em 2018 ou 2019, era secretário de Estado da Defesa do Consumidor. E
quis contratar um amigo, muito amigo, amicíssimo mesmo, tenente do exército, para motorista. O exército não deixou. Ah, e tem a lata de dizer que não recebe lições de moral de Cavaco Silva. Mas se calhar podia receber, porque, aliás, talvez precisasse de receber alguma lição de moral. Ah, seja como for, enquanto Brilhante Dias e João Torres e companhia deram o ar da sua graça, sendo desagradáveis e criticando fortemente e atirando para a extrema-direita e para o sarcófago o, o Cavaco Silva, Santos Silva e António Costa aligeraram o tom e reagiram de outra maneira, com um tom mais ligeiro, mais brincalhão. Cavaco, disse António Costa, brilhantemente Cavaco antevê tudo o que vai mudar para melhor num futuro próximo e radioso, e daí o frenesim, porque, segundo Costa, Cavaco acha que é preciso o PSD tomar depressa ao poder, porque vêm aí tempos gloriosos de abundância de pão e mel, e, portanto, é preciso que o PSD aproveite. Pá, deve haver uma citação do presidente mau para isso. Pá. Eu vou procurar. Pois claro. Portanto, a coisa é, para Santos Silva e Costa, é aligerar e desvalorizar a crise, dizendo que não há crise. Isso é Cavaco estar Silva para... está no seu direito, diga lá o que quiser, vestiu a t-shirt de De militante militante, não é? e vamos embora. Isso é estar Ricardo. para... Oh, Alberto Magalhães, isso é estar para canto, não é? É claro. É estar para canto, não é? Ricardo, as Diga. críticas, a resposta do PS. O PSD diz que revela que o PS está agarrado ao poder como uma lapa. Nas críticas que fez, já considera que, que a reação Não, que do PS está... às críticas de Cavaco revelam isso ou receio do que possa vir a acontecer? Não, que está agarrado ao poder, toda a gente sabe, quer dizer, não era preciso separarmos esta reação para concluirmos isso. E nem era preciso eu estar a referir desta maneira, porque já sabemos desde há muito que se mete com o PS leva, não é? Portanto, isto é mais uma atitude de prepotência, de arrogância e de entendimento da democracia à maneira deles. E eu estou farto de dizer isto, quer dizer, nós vivemos neste momento, e não sei se é o regime, não sei o que é, vivemos neste momento numa pseudo-democracia que tem cada vez mais órgãos pseudo-democráticos e nós, cada um de nós que emite a sua opinião, está cada vez mais longe da sua tomada de poder em termos de decisão. E o voto só já não chega. Porque a pirâmide é muito alargada e a nossa vontade esvai-se, perde-se nesta teia. E isto resulta, infelizmente, isto tem resultado mal para algumas democracias e está a resultar mal para a nossa. Isto de democracia, podemos estar a tornar-nos num outro sistema qualquer que de democrático muito pouco tem. Acho que é isso. Ouviu bem, Luís Matias? Bento Anastácio, e será que estamos aqui com uma luta entre o PS e o PSD que vai ser resolvida ou vai ser disputada mais cedo, como tu disseste que Cavaco Silva queria que acontecesse, ou não? Vamos ter aí alguma decisão que antecipe uma eleição ou não? Eleições ou não? Não parece para já que isso vai acontecer, até porque o tempo útil desse governo é pouco. Mas eu acho piada quando começam a dizer que há um partido, vindo de outro partido, quer perpetuar no poder e quer o poder a todo o custo. Quer dizer, já o Divergé dizia para que serviam os partidos. Os partidos são feitos para se chegar ao poder. Ninguém faz um partido para outra coisa que não seja chegar ao poder. É disso que os partidos são isso, são a tentativa de chegar ao poder. E, obviamente, que o poder se autorreproduz. Toda a gente sabe que o poder serve para manter o poder. É por isso que o poder instituído não abdica dos calendários e dos programas escolares, não se abdica de algumas coisas dessas. Portanto, deixemos de coisas de que uns querem perpetuar-se no poder e outros não querem. É mentira.
querem se perpetuar no poder, porque é para isso que eles se organizam e que se movimentam e que fazem disso o seu trabalho do dia a dia. Porque não venham cá com essa história de que os partidos servem para resolver os problemas das populações e que o primeiro grande objetivo é a causa comum. Não, o objetivo dos partidos são, por definição, manterem o poder. Portanto, vão e fazer reproduzi-lo. Eu penso que este governo não chegará ao final da legislatura por dois motivos. Primeiro, porque está a desgastar-se de forma demasiado rápida e demasiado grande para que o primeiro-ministro arrisque estar a ser cozido em lume brando durante estes 3 anos que faltam. Neste chega para lá, anda cá que eu agarrem-se no bate entre o Presidente da República e o Primeiro-Ministro. Pareciam dois gaiatos no recreio da escola, nos tempos em que havia recreio da escola e a malta se empurravam uns aos outros e não sei o que, agora não se pode. O que é que vai acontecer? O Cavaco, o Marcelo não foi na esparrela do Costa de atirar o governo abaixo, e o Costa agora está à espera de uma melhor oportunidade, quiçá depois de uma reformulação do governo, que provavelmente será quase um governo novo, ou então não vale a pena. E, por outro lado, a ver vamos nos resultados eleitorais que aí vêm. Se correrem bem as eleições para o Parlamento Europeu ou PS, nem o PSD quererá eleições, nem o Presidente da República fará o frete ao Costa. Partimos para o segundo tema do programa de hoje, que nos traz o Alberto Magalhães. A crise na escola pública e a estupidificação das massas. É o título deste tema, Alberto. Já por diversas vezes aqui trouxeste a tua preocupação e a crítica ao que acontece na escola. Desta vez, onde é que queres chegar? Também há aumento de consumo de Ritalina? Não, isso não me preocupa, não é isso que me preocupa, embora me preocupe o aumento da incapacidade de prestar atenção que surge nas crianças que usam demasiado tempo ecrãs, onde se habituam a ver tudo em movimento. Depois, quando olham para uma página de um livro onde as letras não se mexem, o problema pode surgir. Não foi isso que me motivou. O que me motivou foi mais uma notícia desagradável, que aliás já era esperada, não é novidade nenhuma, e também não é Portugal não é o único país que sofre disso. Por causa da pandemia, só que em Portugal a coisa agrava-se por causa da greve dos professores. Por causa da pandemia, as crianças estiveram muito tempo sem escola, fechadas em casa, com escola à distância, etc, etc. O que é que acontece? No PIRLS, que é um projeto de muitos países em que se avalia a competência leitora, só isto, a capacidade de ler das crianças do quarto ano, que frequentam o quarto ano do ensino básico. O que aconteceu no PIRLS estes são testes que são feitos de 4 em 4 anos. O que acontece é que no de 2021 as crianças do quarto ano tinham uma competência leitora com um índice de 520, abaixo de 2016, que era 528, e ainda mais abaixo de 2011, que era 541. Portanto, tem vindo a descer desde 2011 para cá. Mas, sobretudo, neste momento atinge um índice baixo provavelmente por causa da pandemia e da greve dos professores, mas não só. Também por causa das alterações de programas e de exigência que têm acontecido na escola portuguesa.
Em relação aos resultados deste programa, devo dizer ainda o seguinte: o que é grave também é que até aqui a mentira se instalou, porque quer o IAV, que é quem faz os testes e os programas, os exames, quer o Ministro da Educação, tentaram provar o contrário, isto é, tentaram provar que os resultados eram ótimos e tinham sido melhores do que há 4 anos, do que nos 4 anos anteriores. É extraordinário. E agora não posso entrar em pormenores, não tenho tempo, mas os ouvintes interessados vão à procura disto, que encontrarão com certeza no Google o que importa. Portanto, o sintoma de que algo de grave se está a passar na escola pública portuguesa é a maneira como vão ser ou estão a ser feitas as provas de aferição do 2º, do 5º e do 8º anos. Formato digital. Em 2024, os próprios exames do 9º ano serão em formato digital. E agora as pessoas que me estão a ouvir podem dizer assim: olha para este velho, não percebe nada de computadores, com certeza, não sabe mexer no Word, não sabe mexer no Windows, não sabe mexer no Mac, e agora vem para aqui dizer não. Não, os próprios filhos dos grandes inventores de software e de hardware, o filho do Bill Gates, o filho do Zuckerberg, etc., não frequentam escolas digitais. Estão proibidos, aliás, de ter telemóvel e iPads até ao 9º ano do ensino básico. Andam em escolas de lápis e caderno, ou caneta, se quiserem. Portanto, o que interessa é o seguinte: cada vez mais digitalização, cada vez menos história, cada vez menos clássicos da literatura e da filosofia, cada vez menos humanidades, cada vez mais tecnocracia, a filosofia, a história, a literatura são coisas que não interessam, não são pragmáticas, não têm utilidade aparente e, portanto, cai-se cada vez mais num facilitismo e num pragmatismo estupidificante. Em vez de estudarem os Lusíadas, talvez seja mais útil estudar como se lê uma fatura de um fornecimento de uma casa comercial, por exemplo. A fatura da EDP. A fatura da EDP é prova de maior literacia. Saber, em vez de aprender um soneto do Camões, aprender a decifrar as instruções do Word. Atenção que esses documentos são utilizados para verificar a literacia também. Mas e o facilitismo está em... Mas para concluir então, esta introdução, Alberto. Diz. Para concluir esta introdução. Para concluir, dizer só isto. O facilitismo não é só aqui. É que a própria atitude pedagógica que neste momento está em voga é: a criança deve aprender a brincar. A criança deve aprender porque está motivada. A criança só deve aprender aquilo para que está motivado. Isto é, deve-se aprender com gosto. Mas o problema é que se confunde aprender com gosto, que eu também acho que sim, que se deve aprender com gosto, mas confunde-se isto com aprender sem esforço. É que muitas vezes a gente aprende com gosto, mas temos que nos esforçar para aprender. E é isto que não está a ser passado às nossas crianças e adolescentes. E jovens adultos até da universidade. Ricardo, o Alberto já por diversas vezes trouxe este tema e deixou aqui várias críticas. Hoje traz o caso concreto dos resultados do PIRLS. Acha mesmo também que está a passar algo de grave na escola pública e que o sintoma disso é um dos sintomas é precisamente esta realização de provas em formato digital? Neste caso são provas de aferição, mas deverá subir até às provas aos exames nacionais. Não, eu desconheço, o Alberto Magalhães deixou trunfos na manga, com todo o respeito, mas eu desconheço os resultados desse trabalho, desse inquérito, e portanto não posso pronunciar-me sobre eles, nem faço a mínima ideia.
Mas a escola pública e a escola e a formação e o processo de formação, educação e de aprendizagem tem tudo que se lhe diga, não é? Eu devo dizer que eu acredito na escola pública, ou acreditei na escola pública, porque fui formado na escola pública. Eu nunca frequentei escolas particulares. Nunca andei em colégios particulares, nem quando estava na moda. E também não sou do tempo na universidade, no ensino secundário e na universidade. No ensino secundário já havia alguns colégios particulares, mas também nunca frequentei. Era mesmo do público, fui sempre do público. E da escola de São Mamed. Da escola de São Mamed. Eu comecei no ensino chamado agora básico, na escola primária, que nós chamávamos, a escola de São Mamed, que eu prezo muito e onde aprendi muito. Mesmo com os crucifixos e com alguns escaparates lá espalhados para as salas, e algumas reguadas que levei, aprendi um disparate na escola pública. Depois formei-me no ensino preparatório, secundário, na universidade, sempre em escolas públicas. No meu tempo havia poucas, não sei se já havia alguma universidade que fosse privada, mas eu nunca pratiquei, até porque não era, já havia alguma, mas não, eu fui sempre da pública e sinto-me bem com isso. E, portanto, acho que o ensino público pode valer e pode formar pessoas bem. A questão da digitalização pode ser, é uma mais-valia, mas não pode, tal como o Alberto Magalhães disse, não pode substituir, ou seja, vem para depois, ou pode ser uma ajuda, mais uma ferramenta que nós temos, mas para nos ajudar a nossa formação de base. Ou seja, temos que saber ler, temos que saber analisar, temos que saber interpretar, temos que saber estruturar discurso, seja falado, seja escrito, e isso é fundamental e é transversal a todas as escolas, formações que nós quisermos. A universidade, nem nenhum outro qualquer processo de aprendizagem faz profissionais especializados ali, no pé para a mão, vai ser na vida pública. Eu tenho isso comigo. A primeira sensação que eu tive quando acabou o meu curso foi que não sabia nada. E não sabendo tudo, eu tinha ferramentas, no entanto, que me colocaram no mercado de trabalho e que me permitem ter algum desempenho. Umas vezes mais nobre, outras vezes mais nobre, porque nós com o dia a dia vamos aprendendo. Agora, não dá dúvida que o digital é mais uma, quanto a mim, mais uma ferramenta e mais uma mais-valia que nós não tivemos. Nós, na nossa geração, não tínhamos essa mais-valia. Hoje, para mim, é muito mais fácil hoje estudar, complementar alguma coisa que o professor eventualmente diz mal, porque os professores não dizem tudo bem, e complementá-lo e dar mais capacidade, dar mais ferramentas, dar mais espaço de pesquisa que nós não tínhamos na nossa altura. Portanto, e se for necessário aferir também através do digital, que seja aferido, porque se nós conseguirmos competências através do digital, desde que sejam bem conseguidas, mesmo as mais elementares, porque nós não temos que saber tudo, temos que saber elementarmente, eventualmente pouco, mas bem. E a partir daí ir crescendo de nível. E o digital pode ajudar para isso, até também na aferição, agora que sirva para aferir bem. Eu tenho uma prática muito comum. Eu, quando era aluno, gostava de escrever. Eu gosto de escrever hoje ainda. Sou preguiçoso na escrita, mas gosto de escrever porque tem que haver disponibilidade mental, física, enfim, a todos os níveis para se escrever. Mas só consigo escrever porque leio. E às vezes isto não é qualquer tipo de personalização, nem de falta de respeito, nem de quebra de privacidade do meio onde estou inserido, que é o meio académico a nível universitário. Há alunos que às vezes dizem, professor, temos que escrever muito. Escrevam, porque nós na nossa vida vamos ter que interferir, olha até aqui, publicamente, na escrita, na leitura, no entendimento, e tudo isso ajuda. E, portanto, quanto a mim, o digital é mais uma forma que nos ajuda e que pode servir naturalmente também lá à frente, desde que seja para a ferir bem, não é? Na análise feita precisamente este estudo sobre literacia, Bento Anastácio, uma das a questão que é colocada e que gera aqui o tal diferente que o Alberto referiu é a da digitalização, porque as provas eram todas elas realizadas em papel, mas para 2021 parte passou a ser realizada num computador. Mas não é uma prova feita para o formato digital, é assim a transição clara de uma prova em papel para um ecrã. E os resultados aí são diferentes. O que é que partilhas destas preocupações do Alberto e do Ricardo, Bento? Obviamente, se lembram, defendi que no final desta coisa da pandemia e da forma como a escola estava elaborada um ano há,
nos finais de ciclo, para que fosse possível as crianças recuperarem o atraso que tiveram na sua formação, na leitura, no cálculo mental, em todas as coisas porque a escola não é um ato individual, a escola é coletiva, aprendem-se os professores com os professores, com os colegas, com as interações, etc, etc, e isso ficou parado. E fazerem provas digitais para o segundo ano é uma coisa que eu não consigo entender, não lembra ao mais pintado. Muito menos a transferência de uma prova que seria feita à mão para uma prova que passa a ser feita num computador. Eu não entendo muito bem como é que vão fazer, por exemplo, as provas de crianças que vão ter que desenhar, vão ter que fazer atividades mais finas que é necessário. E isso é treinando. Nós passamos a escrever melhor, a desenhar melhor, a fazer o que quer que seja de forma melhor se formos treinando. Não estou a ver como é que as pessoas, não lendo nem escrevendo, conseguem ler ou escrever. Porque o digital pode ser muito à frente, mas há coisas que não consegue de forma nenhuma resolver, pelo menos nos primeiros anos. Uma coisa é o digital no ensino superior, ou mesmo no secundário, outra coisa é no básico. Eu no básico não concordo rigorosamente nada com estas coisas da digitalização e etc, etc. As crianças têm que continuar a ter que saber a tabuada, têm que continuar a ter que ter cálculo mental, têm que continuar a correr, a saltar, a fazer asneiras, a fazer bonecos, uns a ter trabalhos manuais, a ter plasticinas e a terem barros e a ter essas coisas, porque é o processo normal de crescimento e de aprendizagem das crianças. Eu não estou a ver como é que isso se passa diretamente para o digital. Eu não tenho absolutamente nada contra o digital, antes pelo contrário. Mas acho que é bom termos alguns cuidados. Porque, de certa forma, nós estamos a retirar competências iniciais. Depois, tudo bem, mas estamos a retirar competências iniciais às crianças. Evidentemente. Beto, eu rimo quando foi essa do trabalho do digital, dos trabalhos manuais, porque, ouça, eu preferia o digital à Serra e à Lima, que o mestre Brito me obrigava a utilizar. Sim, mas faz parte. Não, faz parte. Vamos lá. Faz parte. Alberto Magalhães, para concluirmos. Ricardo, se calhar hoje não fazia recuperações, não tinha como hobby de recuperar automóveis, porque nunca teve o prazer de pegar em ferramentas. Sim, mas não era com o Serra e com o Lima. Ouçamos o Alberto Magalhães. É irónico. Deixa-me passar então para o Alberto Magalhães para... O facto de fazer coisas com a mão é importante. Já percebemos isso, Bento e Ricardo também. Ricardo, espera a sua vez. Não, sim, é pertinente. Com todo o respeito o que é pertinente é deixar-me falar. Com todo o respeito que eu tenho pelo mestre Brito e por todos os mestres. Todos os mestres que contribuíram para a minha formação. O Alberto vai terminar o assunto e já mais ninguém falará depois dele. Vou dizer o seguinte. Fica feito. Não, agora não. Vamos lá ouvir o Alberto Magalhães. Não, eu ia dizer, resumir rapidamente. Digitalização, sim senhor, não tenho nada contra, tenho computador, gosto de computadores, tenho essa parafernália toda de instrumentos. Desde há muitos anos não sou aprendiz e não tenho grande dificuldade em mexer nem que seja por estar na Rádio Diana, porque desde 1990 que a Rádio Diana tem computadores. Sim. 1990, portanto. Era um computador sem disco rígido ainda. Tive um curso sobre internet e ainda a internet era a preto e branco. Ainda não havia Windows na internet. Não tenho problemas com isso. Não é isso. O problema é que antes dos ecrãs, nós temos as nossas crianças têm que aprender a ler nos livros. Porque em tendo ecrãs à disposição, a disponibilidade para ler livros diminui drasticamente. Está comprovado
por uma série de investigação científica que eu posso disponibilizar a quem quiser. Os ecrãs, portanto, têm tendência para substituir os livros. E estar a teclar num teclado num computador a fazer provas de aflição e a fazer trabalhos e não sei o quê, antes de saberes pegar numa caneta ou num lápis Exatamente. e escrever e desenhar as letras, é completamente absurdo e o que dá Nós da cor de uma vez. o que dá é que as pessoas chegam, as crianças chegam as jovens sem saberem pegar numa caneta e sem se perceber nada do que elas escrevem. E sem serem médicos, ainda por cima. Antes os médicos é que não se percebia nada do que escreviam. Agora passa a ser toda a gente. Tirando o técnico de Mas farmácia, ainda- que ainda sabia sempre querem- interpretar. Ainda Para querem concluires, Alberto. ainda quero Para queixar-me concluir. de outra coisa. A infantilização dos nossos alunos. E isto vai desde a escola primária até à universidade. Reparem bem nesta prova de expressão artística Já para o, vi isto. para o segundo ano da escolaridade. Não. Imita o som Não. e o movimento de uma minhoca ou de um sapo cego. Esta era a prova de expressão artística, uma das provas. A outra era fazer uma escultura em pé com uma folha de papel A4. Agora, vocês sabem qual é o som de um sapo cego? E sabem se existem sapos cegos? Eu acho que os sapos cegos são comidos mais tarde ou mais cedo. Aliás, mais cedo que tarde. E quanto ao som da minhoca, não conheço. Nunca ouvi uma minhoca a rir-se nem a chorar. Nem a falar. Mas imite, mas de certeza Isto absoluta é, que no seu trabalho, Este no seu mundo- trabalho, Esta gente no Ministério da Educação anda a enlouquecer. E eu só tenho pena que aquele ministro do PSD que prometeu dinamitar o Ministério da Educação não tenha cumprido a promessa. Falas Tenho dito. do Crato, do ministro E Crato, Nuno certamente, Crato, não é? Nuno Crato digo que sim. Mas não cumpriu. Chegamos assim ao final deste A Torto e Direito. Obrigado, Alberto Magalhães, Bento Anastácio e Ricardo Freixal. já De hoje passou 8 o dias, tempo. já passou já. Nós voltaremos de hoje a uma semana ao A Torto e Direito, sempre terça-feira às 18 horas, também sábado no mesmo horário e em dnfm.com, disponível no formato de vídeo. que Mas pode o sábado, subscrever ao no sábado é canal do YouTube. repetição. Pá. Sábado é repetição, exatamente. Exatamente. É mesmo para matar Epá, e saudades. sábado não sei Ouvir se vai novamente. ver, sábado não sei se vai ver, não é? Pelo menos em direto não é? Em direto não haveria de certeza. E esse vai ser repetido. Voltamos então de hoje a uma semana. Boa tarde. A Torto e a Direito. Um programa com Alberto Magalhães, Bento Anastácio e Ricardo Freixal. Realização de Luís Matias. Ó Ricardo, andam a dar cabo das